Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante onde ele trata da classificação da reta. Lembrando que a reta é uma linha infinita, tá? Nós temos aqui então, nesse caso, três tipos de reta, que são a reta propriamente dita, como eu falei agora, e toda reta, não se esqueçam, ela é infinita. E essa infinitude, digamos assim, ela é representada por essa flechinha no extremo da reta quando você faz o desenho. Até porque não tem como a gente ficar a vida toda fazendo um desenho infinito de uma reta, né? Então aqui eu tenho a reta, onde essas flechas significam que daquele extremo ele vai para o infinito. Perfeito? Nós temos também uma outra classificação que é a semirreta. O que é a semirreta? A semirreta é quando nós sabemos onde começa a reta, mas nós não sabemos onde ela termina. Ou seja, ela é infinita apenas em um dos extremos. Então nós temos aqui esse ponto, onde, devido a ser ponto, nós podemos de repente chamá-lo de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então suponhamos que aqui tem o ponto A e, devido a esse outro extremo, nós temos aqui uma flecha, significa que nesse extremo ela é infinita. Ora, sendo ela infinita em apenas um dos extremos, então nós chamamos esse desenho aqui, no caso, essa linha de semirreta, perfeito? Outra coisa é, quando você sabe, aliás, se você tem um ponto nos dois extremos, nós chamamos aqui de segmento de reta. O que é o segmento de reta? É a linha onde nós sabemos onde ela começa e onde ela termina. Tendo então dois extremos, que são dois pontos, nós podemos chamar cada um deles de uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? Então aqui nós dizemos também assim, ó, eu posso escrever como sendo AB, devido ao fato de nós termos então os dois extremos com um traço em cima, eu já sei que essa simbologia é em relação a segmento de reta, perfeito? Agora, existe também uma outra classificação onde nós iremos comparar pelo menos duas retas. E aí nós temos as retas concorrentes. O que são as retas concorrentes? São retas que elas se cruzam em apenas um ponto. E aqui no caso, por exemplo, tem esse ponto de cruzamento ou ponto de encontro entre as retas, que é a mesma coisa. E se você pensar bem, pessoal, duas retas quaisquer, elas só podem e só devem se encontrar em um ponto, senão não é reta. Veja bem, suponhamos que eu faça aqui um segmento de reta qualquer. Se eu estou te falando que ela vai se encontrar em dois pontos diferentes, a outra não pode ser reta, terá que ser uma curva. Reparem que aqui nesse caso, então, né, ela se encontrou em dois pontos diferentes. Por quê? Porque essa parte verde não é reta, ela é uma curva. Sendo duas retas, elas só podem se encontrar e só irão se encontrar em um ponto específico. Perfeito? Ok. Além delas, então, nós temos também as retas paralelas, onde a distância entre os seus pontos é sempre a mesma. Isso quer dizer que essas retas sendo paralelas, elas nunca se encontrarão. Elas nunca irão se tornar concorrentes. Por quê? Por mais que elas sejam infinitas, essas retas não se fecham de forma a se encontrarem em algum ponto futuro ou, de repente, algum ponto que a gente não escreveu aqui ainda, tá? Então, retas paralelas são retas que não se encontram em nenhum ponto. E nós temos as retas coincidentes, onde aqui eu coloquei A igual a B. Por que eu coloquei A igual a B? Porque, embora o desenho não seja tão nítido assim, nós temos aqui uma reta em cima da outra. Quando as retas são coincidentes, pelo fato de os pontos localizados numa reta serem infinitos, nós também temos os mesmos pontos da reta A iguais aos mesmos pontos da reta B, tá? Então, de novo, nós temos a classificação das retas quando a gente compara pelo menos duas, tá bom? Ok, e quando você também tem duas retas ou mais, elas também podem ser o seguinte, elas podem ser retas sucessivas colineares ou retas sucessivas não colineares. E aqui, pessoal, eu estou te mostrando três segmentos de retas diferentes. Inclusive, para facilitar a tua percepção sobre isso, eu coloquei três cores diferentes. Sendo que, quando a gente junta esses três segmentos
numa mesma linha, a gente diz que elas são colineares. Quando elas não estão alinhadas, a gente diz que elas são não colineares. Até porque não se esqueçam que uma reta ela pode ser infinita. E sendo infinita, essas retas continuariam para cá, ó, tá? Então, elas continuando, elas não se tornam colineares, beleza? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui a classificação das retas. Primeira classificação que nós vimos foi em relação à sua nomenclatura, onde nós temos reta, semirreta e segmento de reta. A outra classificação que nós vimos foi em relação à comparação de pelo menos duas retas, onde nós temos retas concorrentes, retas paralelas e retas coincidentes. E por último, nós vimos também essa classificação de reta, onde nós analisamos a posição dessas retas, onde a gente tem que analisar pelo menos duas retas juntas, tá? E aí nós temos aqui no caso as retas sucessivas colineares e as retas sucessivas não colineares. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre classificação de retas. Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.